Fala galera, beleza? Bom, então a gente vai para a nossa segunda aula, né, versão Enem, onde a gente vai resolver problemas de áreas e regiões circulares, né? Aqui no caso eu coloquei como título áreas de regiões circulares porque é um ponto que a gente vai trabalhar bastante aqui no vídeo. Mas trabalharemos com áreas de regiões circulares, áreas de regiões não circulares e um pouco com função de segundo grau que vocês vão entender ali mais para frente no vídeo, beleza? Então vamos lá, pega o papel, pega a caneta, pega o caderno e bora para a aula. Bom, galera, então, primeira questão aqui do Enem, no ano de 2019, que diz o seguinte: uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro 40 centímetros, que tangencia os lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é de 60 centímetros, né, representado por H na nossa figura, conforme ilustrado. Use 3,14 como aproximação para π. E aí, galera, a gente tem aqui as nossas alternativas, né? Qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Então, galera, recapitulando aqui na questão e fazendo um resumo, a gente tem aqui, então, 10 placas compostas por um retângulo e um semicírculo. Essa é a ideia. A área total da placa, né, ela é composta por um retângulo e um semicírculo. Se ajudar você, é mais ou menos isto daqui que aconteceu. Ficou meio tortinho aqui, né, mas é só para vocês terem uma ideia. Então, tem aqui um retângulo, né, e um semicírculo. Essa é mais ou menos a ideia que a gente tem aqui na questão. Tá? Bom, então vamos para a resolução. Então, primeiro, galera, a gente vai fazer a área do quadrado. Aí você me pergunta, que quadrado? Né? Galera, quadrado daqui, né? Se a gente pensar que isso daqui é um semicírculo, essa parte aqui de cima, né? A gente tem o seguinte, esse cara aqui, ele vale 40 centímetros. Se esse cara vale 40 centímetros, metade dele, né, que é o que a gente tem daqui para cá, é igual a 20 centímetros. Bom, e se isso é verdade, né, e essa altura toda aqui valia 60, 20 em cima, 40 embaixo. E aí, beleza, né? Então, aqui temos um quadrado com dimensões 40 por 40, mais, opa, falhou aqui, 40 por 40, mais um semicírculo, ou seja, metade de um círculo, cujo diâmetro vale 40. E vamos lá. Começando, então, né, com a área do quadrado. Daquele quadrado de dimensões 40 por 40. Então, a área lado vezes lado, 40 vezes 40, que vai dar 1.600 centímetros quadrados. E a área do círculo, né, que é πr ao quadrado. Se a gente está contando o círculo inteiro, πr ao quadrado. Semicírculo, que é metade de um círculo, πr ao quadrado sobre 2. Tá? Então, a área do círculo tem fórmula πr ao quadrado, né? E, enfim, a gente divide por 2 para calcular a área do semicírculo. Então, galera, a ideia é a seguinte, né? Bem simples. Como o diâmetro do círculo é 40 centímetros, e a medida do raio é a metade do diâmetro, a gente tem que o raio vale 20 centímetros. Como o exercício mandou você usar o π como 3,14, né? A gente usa, então, os dados que a gente tem para calcular a área. O π vale 3,14, o raio vale 20. Então, isso daqui vai ser 3,14 vezes 400, né? Porque 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que vai dar 400. E, se você fizer essa conta, isso vai dar 628 centímetros quadrados. Beleza? Bom, galera, então a área de uma placa, tá? É a área 1 mais a área 2. Sendo que a área 1 é a área do quadrado, né?
Deixa eu só colocar aqui para vocês se lembrarem. Isso daqui é a área do quadrado. E essa área 2 era a área do semicírculo. E aí, beleza. Então a gente tem o seguinte, né? Que essa área pintada vai ser 1.600 mais 628, se você fizer a soma. Área pintada não, perdão, a área da placa, né? Vai ser 2.228 centímetros quadrados, tá? Então esta é a área da tua placa, de uma placa só. Como são 10 placas, 2.228 vezes 10, 22.280 centímetros quadrados. Então fechou. A alternativa correta é a alternativa B. Beleza, galera? Então é isso que a gente tem aí na nossa primeira questão do Enem. Bom, deixa eu aparecer aqui de novo, né? Então, galera, essa foi a resolução da nossa primeira questão, né? Perceba que o fundamental é o desenho, tá? Sempre que você está fazendo alguma questão, tenta rabiscar, desenhar, principalmente a parte de geometria, né? Tenta fazer algum desenho que represente mais ou menos aquela sua situação, tá? Então não era uma questão difícil, mas era uma questão que você tinha que ler com atenção, né? As palavras semicírculo, né? Tem muita gente que acaba calculando o círculo inteiro, ou então não percebe que é um quadrado porque acaba calculando um retângulo inteiro e tal. Então tem alguns erros que são comuns. Então tenta ler com calma, né? Tenta visualizar o que o cara está falando também e tentar tirar do texto para colocar na sua figura. Beleza? Bora para a próxima, então? Bom, então, galera, vamos para a segunda questão, que diz o seguinte. Em um condomínio, uma área pavimentada, que tem a forma de um círculo com diâmetro medindo 6 metros, é cercada por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte já existente. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Utilize 3 como aproximação para π. E a pergunta é a seguinte, né? Das alternativas que estão aqui na sua tela, né, a gente tem que avaliar. A conclusão correta a que o síndico deverá chegar, considerando a nova área ser pavimentada, é a que de material disponível em estoque, será o suficiente ou não será suficiente, quando que tem que ser repavimentado e quanto que não tem, de acordo com as nossas alternativas. Tá? Então, vamos lá. E galera, a ideia é a seguinte, né? Como a medida do diâmetro aumentará 8 metros, não que o novo diâmetro é 8 metros. O novo diâmetro vai aumentar 8 metros. Então, o raio terá um aumento de 4 metros, né? Que é a metade do diâmetro. Ou seja, o raio da nova área vai ter 7 metros, porque antes tinha 3 e aumentou 4. E o que a gente vai fazer agora é calcular a área total. A nova área total da nossa figura. Que eu vou chamar de área 2, né? Πr ao quadrado. Esse R maiúsculo está sendo representado bem de uma forma análoga, assim como o R minúsculo da área menor e o R maiúsculo da área maior. Tá? Raio do círculo maior e raio do círculo menor. Bom, então essa área 2 vai ser π vezes 7 ao quadrado, ou seja, 49π metros quadrados. Bom, galera, então o que a gente vai ver agora é um esquema mais assim, de um possível modo, né, que pode ficar essa nossa região. Então aqui a gente tinha o seguinte, ó. Tínhamos um raio de 3 metros, cercado por grama e tal, né? E o raio aumentou 4 metros. Ou seja, o nosso novo raio agora tem 7 metros. Bom, beleza, né? Então o que a gente tem? Para calcular essa região aqui cinza, né? Como que a gente pode fazer? Pegar essa área total, que a gente chamou de área 2, né? Cujo raio vale 7 metros, e tirar essa área verde aqui, que a gente chamou de área 1, cujo raio vale 3 metros. Então a ideia é a seguinte. Esta região aqui, cinza, em matemática a gente chama de coroa circular. E agora eu vou passar para vocês uma fórmula de como se calcula essa coroa circular, mas eu vou resolver sem a fórmula. A fórmula aqui ela fica como um bônus para vocês. A ideia é a seguinte, tá? A área da figura 3, dessa região cinza, né? Que a gente vai chamar aqui de área 3. Essa área cinza é a área 3, tá? Vai ser a área 2, que é o círculo grande,
menos a área 1, que é o círculo verde aqui, que é o círculo pequeno. Então, a gente vai ter πr maiúsculo ao quadrado menos o πr minúsculo ao quadrado. Pensando que esse raio aqui é o raio maiúsculo, né, que vai do A até o C, e o raio que vai do A até o B é o raio minúsculo, o R minúsculo. Dá para deixar o π em evidência, né? E a gente teria aqui, seria π vezes R maior ao quadrado menos R menor ao quadrado. E essa, galera, é a fórmula do cálculo da coroa circular. Precisa? É legal. Se você saber, é bom. Mas dá para fazer também sem, tá? Que é o que a gente estava fazendo até agora. Então, como que você desenrola essa questão sem saber a fórmula da coroa circular? Bom, a área 3 é a área 2 menos a área 1. A área cinza é a área total menos a área verde. Então, a gente teria aqui 49π menos 9π, que vai dar 40π. Como o exercício te mandou substituir o π por 3, troca o π por 3, isso vai dar, então, 120 centímetros quadrados. Então, galera, pela análise daquelas alternativas que a gente tinha lá no começo da questão ali, né, no enunciado, 120 metros quadrados, né, não é o suficiente, porque o cara só tem 100 metros quadrados de material. Então, não que 120 metros quadrados não seja o suficiente, né? Os 100 metros quadrados que ele pode preencher com o material que ele tem não é o suficiente para preencher a área nova, né? Que tem 120 metros quadrados. Beleza? Então é isso, galera. Vou passar aqui rapidinho para vocês, então. O gabarito é a alternativa I. Beleza? E é isso aí. Bom, aqui de novo, né? E, galera, só um comentário sobre essa questão, então, é o seguinte, né? É uma questão simples, até um pouco mais simples do que a gente fez agora há pouco, né? Mas o único detalhe, né, é que ele entra num ponto que a gente, de novo, né, tem que fazer com calma, que é leia o exercício com atenção. Um erro muito comum é fazer o seguinte, a pessoa vai lá e fala, ah, um raio vale 3 e o outro raio vale 4, né? Pensando que um diâmetro valia 6 e o outro diâmetro valia 8, né? De acordo com o que estava lá na questão. Isso é um erro comum, tá? Então, leia a questão com calma, vai sem pressa, que aí você não perde tempo. Apesar de que você não iria achar a alternativa que você faria, né? Provavelmente na questão, caso você tenha um erro. Às vezes você acha também, né? Mas leia com calma, tá? Se possível, mais de uma vez a questão, porque a leitura é a chave do sucesso para o vestibular, tá bom? Leia com calma. Outra coisa, galera, é o seguinte. Aqui a gente entrou no conceito chamado coroa circular. Por que eu quis pegar esse exercício com você? Porque justamente ele fala dessa coroa circular. E mesmo que você esqueça aquela fórmula que a gente passou agora há pouco, sem problemas, dá para fazer também. Nem sempre você precisa da fórmula para resolver a questão. É mais importante você saber o que é o que você está calculando do que a fórmula para calcular aquilo em determinados casos. Então você não precisa saber que a área da coroa circular é dada pela fórmula π vezes r maior ao quadrado menos r menor ao quadrado. Não. O que você precisa saber é o que é uma coroa circular. Se você souber o que é uma coroa circular, você já tem a ideia de que vai ser uma área menos a outra. E sabendo a fórmula da área de um círculo, já era. Sua questão está pronta. Beleza? Então é isso aí. Bora para a última, então? Ou então, galera, nossa questão 3. Viveiros de lagostas são construídos por cooperativas locais de pescadores em formato de prismas reto-retangulares, fixados ao solo e com telas flexíveis da mesma altura, capazes de suportar a corrosão marinha. Para cada viveiro ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares dessa tela, que é usada apenas nas laterais. Como assim lineares, tá, galera? É mais ou menos assim. Quer dizer que se você pegar as medidas que você usa para base aqui, né? O x, o y, esse x e esse y, né? Pensando que essas medidas também são x e y, tudo junto vai dar 100 metros, tá? É como se essas medidas das arestas da base somadas dessem 100 metros.
Beleza? Bom, então vamos lá. Quais devem ser os valores de x e y em metro para que a área do viveiro seja máxima? Então, vamos lá. Tá aqui, certo, galera? Então, como a gente bem viu, né? Falei agora há pouco com vocês. Se é um prisma retangular, a base é um retângulo, então esta medida também vale y, né? Que eu estou destacando aqui. E esta medida aqui também vale x. Então a ideia é a seguinte. Para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares dessa tela, que é usada apenas nas laterais. Galera, então quer dizer o seguinte, né? Se eu somar 2x com 2y, o resultado vai ser 100. E se eu dividir tudo por 2, né? Todos os termos da equação divididos por 2, ou seja, vou pegar isso daqui e dividir por 2, vou pegar isso daqui e dividir por 2, pegar isso daqui e dividir por 2 também. Você pode fazer isso sem problema nenhum. Você vai ter que x mais y é igual a 50. E eu marquei esse 1 aqui, galera, porque a gente vai usar essa equação depois, tá? Marca bem isso. Se eu somar o x com o y, então, a minha medida é 50 metros. Bom, como a base do viveiro é um retângulo de dimensões x por y, a área da base do viveiro, que a gente vai chamar de A, vai ser dada pelo seguinte. A vai ser x vezes y. E eu vou marcar essa equação como 2. Tá? Por que eu estou marcando ela? Porque, de novo, eu vou usar ela. Eu vou associar a equação 1 com a equação 2 a partir dos próximos passos. Então, galera, associando as nossas equações 1 e 2, né, a gente vai ter o seguinte. X mais y vale 50 e x vezes y vale A. Então, montamos um sistema, né? Um sistema de equações com x e y, né? Sendo x e y as dimensões ali da base do nosso prisma. E, galera, como x mais y é igual a 50, né? Você pode falar, então, que o y é igual a 50 menos x. E se eu usar esta equação aqui, com esse valor de y, nesta equação da área, olha o que a gente vai ter. A é igual a y, x vezes y, né? E pensando que o y vale 50 menos x, a nossa área, então, vai ser x vezes 50 menos x. O y é igual a 50 menos x. E aqui, galera, que eu vou fazer a distributiva, tá? Ou seja, vou multiplicar para cá e vou multiplicar aqui também por x. Então, x vezes 50, 50x, e x vezes menos x ao quadrado. Então, a área vai ser 50x menos x ao quadrado. Ou, se você quiser, né, só para deixar numa ordem um pouco melhor ali para enxergar, né, a tua área vai ser x ao quadrado menos x ao quadrado, né, mais 50x. Temos uma função em que a área está em função de x. Então, o que a gente fez, galera, foi criar uma espécie de função, né, onde a área depende do valor do x. E a gente pode notar também que aquela função, né, a é igual a menos x ao quadrado mais 50x é uma função quadrática, né? Então, portanto, sua representação gráfica é uma parábola. Só aqui, né, para lembrar da nossa função. É como se a gente tivesse mais ou menos o seguinte, né? É como se a gente tivesse aqui um a em função de x. Isso é igual a menos x ao quadrado mais 50x. Mas não se desespere, tá? Que não é uma questão complicada, não é uma questão que vai te trazer muitos problemas. Mas tem um conteúdo muito importante nessa parte desta questão, que é a questão de máximo e mínimo, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Só para constar, né, galera? Os três coeficientes aqui que a gente costuma anotar sempre, né? Lembrando que a função de segundo grau, ela tem a forma geral como ax² mais bx mais c, onde o f, x e o x são variáveis, né? E o a, o b e o c são coeficientes. Faltam mais aqui, né? Esse a é o cara que acompanha x ao quadrado, no caso aqui é o menos 1. O b é o cara que acompanha o x, que no caso é o 50. E o c é o cara que está sozinho, né? Que é o 0. Não tem ninguém aqui a mais, né, nessa questão. Então, vamos lá. Galera, esse eixo y aqui está representando a área, e esse eixo x está representando o x.
Galera, esse ponto aqui no caso, né, que é o ponto mais alto da sua parábola, é chamado de vértice. É o ponto mais alto quando A é negativo e é o ponto mais baixo quando A é positivo. Galera, esse vértice, né, que representa o ponto mais alto aí da nossa conta, ele tem duas coordenadas. Ela tem a coordenada do eixo x, que eu vou chamar de x do vértice, e tem a coordenada do eixo y, que eu vou chamar de y do vértice, bem entre aspas, tá? Porque, na verdade, o nosso y aqui a gente está chamando de A, tá? Mas o vértice tem duas coordenadas, x do vértice e y do vértice, e não sei se você se lembra, mas o x do vértice é dado pela fórmula menos b sobre 2a, e aqui, no caso, o y do vértice, né, que a gente não vai usar, é dado pela fórmula menos delta sobre 4a. Por que eu falei que a gente não vai usar? Se ele tivesse pedido o valor da área máxima, eu teria que calcular esse y do vértice aqui no caso. Mas como ele pediu as dimensões da figura para que a área seja máxima, então primeiro eu preciso calcular o x do vértice. Porque me interessam as dimensões para que a área seja máxima, não o valor da área quando ela é máxima. Tá? Tem essa diferença. Então, vamos lá. X do vértice é dado pela fórmula menos b sobre 2a. Ah, mas o menos tem que ficar no meio da fração? Tem, mas é mais fácil para você lembrar da fórmula e fazer as contas quando você deixa o menos aí, tá? É mais difícil de errar se você deixar o menos em cima ali, tá bom? Então, o x do vértice vai ser menos o valor do b, que vale 50, dividido por 2 vezes menos 1. Lembrando que o a vale menos 1. Ou seja, 50 dividido por 1, né? Por 2, perdão, vai ser igual a 25. Achamos, então, que o x do vértice é 25. Ou seja, a área vai ser máxima quando x valer 25. Beleza? Só uma correção, né, galera? Não é 25 centímetros, né? A nossa área aqui tem que ser 25 metros, né? Porque ali as nossas dimensões estão em metros, não em centímetros, né? Vou só corrigir aqui. E vamos lá. Então, né? Como o x é 25 metros e o y vale 50 menos x, lá daquele sistema que a gente resolveu lá atrás, né? A gente pode calcular o valor de y, né? O y vale 50 menos x, então o y vai ser 50 menos 25, que vai dar 25 metros também. Então a gente tem que a área vai ser máxima quando x for igual a 25 e o y for igual a 25, que dá a alternativa D. Opa, galera, não é aqui de novo, né? Toda hora aparecendo num canto diferente do vídeo, né? Mas tudo bem. Pessoas, vejam bem, o importante dessa questão, apesar de que ele falou de áreas ali e tudo mais, mas eu quis pegar ela com vocês porque perceba que ele misturou os conteúdos, né? Você teve que trabalhar com sistema, você teve que trabalhar com função de segundo grau, você teve que trabalhar com conteúdo de áreas. Apesar de não precisar saber o que era um prisma, né? Ele menciona ali um pouco, faz uma alusão à geometria espacial ali, né? Quando ele fala do prisma reto retangular e tal, sendo uma figura em 3 dimensões, mas mesmo que você não soubesse o que era um prisma, né? Apesar de que você sabe, mesmo que você não soubesse o que era um prisma, dá para fazer a questão tranquilamente. Mas, né, o que é importante desta questão? Toda vez que ele falar de máximo e mínimo, galera, numa função de segundo grau, ele está falando de vértice. Máximo e mínimo vértice da parábola. Tá? Em 99,9% dos casos, o máximo e o mínimo indicam isso. Tá bom? Raras são as exceções, mas presta atenção no enunciado e vê se faz sentido você calcular o máximo e o mínimo ali de acordo com o que ele está te pedindo. E outra pergunta muito recorrente também é a seguinte, né? Nossa, eu vou calcular o x do vértice ou o y do vértice? Aí, galera, infelizmente, é só interpretação de texto. Tá? Presta atenção no teu texto, presta atenção no que ele está pedindo e o texto vai te dar a dica se é para você calcular o x do vértice ou para você calcular o y do vértice. Tá bom? Então é isso. Pessoas, por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Beijo para vocês, bons estudos e só. Tchau!